O que é entender a mente humana, afinal de contas? É saber o que o paciente está comunicando, além do que ele diz nas sessões, o que está por trás do papo dele, o que está por trás do discurso dele. É enxergar o que está por trás das mentiras que o paciente conta para si mesmo e conta para a gente também nas sessões. É fazer uma escuta do inconsciente do paciente para que a gente possa entender os seus problemas e entender efetivamente a sua estrutura da personalidade, entender se ele tem uma estrutura autística, se ele tem uma estrutura psicótica, se ele está fora da casinha, por exemplo, se ele tem uma estrutura borderline, entre a neurose e a psicose, se ele tem uma estrutura mais perversa, se ele tem uma estrutura neurótica. A gente precisa sair da primeira sessão com o paciente com uma ideia sobre qual a estrutura da personalidade do paciente. Depois a gente até pode mudar de ideia, depois a gente até pode aperfeiçoar, aprimorar o nosso diagnóstico, mas a gente não pode sair da primeira sessão sem uma hipótese diagnóstica sobre como é que o paciente funciona. Isso não pode acontecer, porque senão a gente não está entendendo a mente humana do paciente. A gente não vai chegar a nenhum diagnóstico rápido dessa maneira. Pelo contrário, vai ser muito mais demorado. Para isso, a gente precisa também saber relacionar os sonhos dos pacientes com os problemas que ele traz na terapia. Porque chegar às causas dos conflitos inconscientes do paciente é muito importante para a gente conseguir fazer esse diagnóstico mais rápido, para que ele possa entrar em contato com o que ele deseja e pare de se defender patologicamente, pare de sentir aquela angústia paralisante que faz com que ele deixe a sua vida estagnada, não consiga produzir, não consiga crescer, não consiga usufruir da sexualidade, que tenha conflitos abertos com a família, que não consiga tirar seus sonhos e projetos do papel. Por exemplo, um paciente que sonha, que no seu sonho tem duas casas, uma casa só de vidro e outra de alvenaria. Essa de vidro é muito frágil, onde ele circula dessa casa para outra e não consegue enxergar direito o que tem ali dentro, né? E que ele deseja criar uma ponte entre uma casa e outra. Ele está mostrando para a gente, bem claramente nesse sonho, o quanto a mente dele está cindida, o quanto a cisão e a dissociação está fazendo parte da mente dele, o quanto ele tem desejo de ligar e integrar essas questões, né? Afinal, nós estamos falando de duas casas, uma bem frágil e a outra mais sólida, né? O quanto essa ponte, além de ser um desejo, né, dele passar de um estado mais desintegrado, de um estado mais dissociado para um estado mais integrado, também tem um simbolismo de um aumento da sua agressividade e da sua pulsão de morte do seu psiquismo. E isso mostra que o paciente está usando defesas mais primitivas, que o seu funcionamento é mais primitivo, mais condizente com uma estrutura psicótica de funcionamento. E a gente pode identificar este tipo de questão já no início das sessões, se a gente investigar os sonhos do paciente, se a gente tiver o domínio da interpretação dos sonhos para poder corroborar o nosso diagnóstico estrutural daquilo que a gente está observando a partir do que o paciente está dizendo, do que ele está mostrando em relação aos seus sintomas e daquilo que ele está narrando através dos sonhos dele nas sessões. Porque aí a gente ajuda o paciente a fazer mudanças reais no seu modo de se relacionar com os outros e de se relacionar com os próprios sentimentos e com as próprias experiências emocionais.